In Adam's fall, in Adam's fall, O Bergson, ele atribui à filosofia o papel de superar o pensamento humano, de superar as condições humanas do pensamento. A ideia da filosofia, ela é pensar para além do humano. E nesse sentido isso envolve ultrapassar a percepção humana, a percepção naturalmente humana, a afecção, a capacidade afetiva humana, mas também a capacidade de ação. E nesse sentido, se pensarmos que a filosofia ela tem como tarefa pensar para além do humano, né? Em certo sentido essa perspectiva nietzschiana, né, de ir além do homem, o cinema ele cumpre essa tarefa. E já o cinema clássico cumpre essa tarefa de explorar uma tendência dionisíaca na qual a percepção humana ela é ultrapassada, né, no sentido de uma percepção transhumana, de uma percepção que é imanente às próprias coisas. E nós vimos nas últimas aulas, através de algumas escolas de montagem, quais são os procedimentos através do que essa percepção transhumana é construída, né? Nós vimos, por exemplo, no cinema soviético, na escola da montagem dialética, a ideia do Eisenstein de carregar de tal forma o conflito pático, né, o patético, né, de infundir de tal maneira o patos numa cena, de maneira que isso cause um choque, que isso cause uma descarga elétrica, uma espécie de soco nos cérebros, e que force o pensamento a ir além das suas coordenadas, né? Que nos obrigue a pensar, um pensamento coagido que o Eisenstein ele pretende. Ele pretende de tal maneira produzir um curto-circuito a partir das imagens, a partir de suas práticas de cinema, que sejamos levados a pensar com coordenadas não humanas. O cinema clássico francês, por sua vez, a escola que o Deleuze chama de cartesiana, né, ou mecanicista do cinema, ele vai ultrapassar a percepção humana a partir da ideia de sublime. Né, o Kant, e aí ele está se inspirando nesse filósofo alemão, Immanuel Kant, e para o Kant o sublime ele acontece quando nós percebemos algo que a nossa imaginação não pode dar conta. Ou seja, é algo tão imenso, ou tão catastrófico, tão intolerável, é uma constatação de tal maneira inassambarcável que a imaginação ela chega aos seus limites. Né? A nossa capacidade de imaginar a situação, imaginar o mundo em que isso é possível, ela falha. Né? Ela atinge um momento de desmoronamento. E é aí que se dá para Kant a experiência estética por excelência. Né? E o que na crítica do juízo, que é a terceira crítica kantiana, ele chama de sublime. E o Deleuze diz, olha, no cinema clássico francês, estamos falando dos anos 20 na França, muito atravessado pelas vanguardas da pintura e da própria literatura, o cinema, ele, através de uma acumulação do movimento, de uma maximização da motricidade em cena, ele consegue ativar no espectador, ativar a partir da imagem, um autômato espiritual, né? Um sublime que nos alavanca para essa dimensão do espírito, uma dimensão que está além da imaginação, ou seja, um pensamento que é forçado novamente, involuntário, na medida em que ultrapassa os limites originários. E o cinema alemão, o expressionismo alemão também se desenvolveu bastante depois da Primeira Guerra Mundial, aí ao longo dos anos 20, no período da República de Weimar, na Alemanha, em boa parte realizado por diretores judeus que tiveram que se exilar, que sair da Alemanha nos anos 20, e por sinal irrigaram o cinema americano, e uma das origens do filme noir americano nos anos 40 são esses alemães expatriados, que levam o expressionismo alemão, e para o Deleuze o cinema alemão clássico, ele também atinge a noção de sublime, mas por outras vias, noutros termos. Ele vai atingir através de uma abordagem da luz, do tratamento da luz, de um conflito mortal entre a luz e a sombra, entre a treva e a iluminação, e que se resolve nesses filmes. A gente pode citar, a gente citou, né, nas últimas aulas, o Fausto de Murnau, por exemplo, a Aurora, também do mesmo diretor, se realiza a partir de uma ascensão
de uma sublimação flamejante, né, que é ligada ao fogo, que é ligada à chama, né, e que atinge um sublime espiritual mediante uma multiplicação, uma resolução desse conflito destruidor entre uma luz infinita e uma treva infinita. Kant também aborda esse segundo tipo de sublime, é o que ele chama de sublime dinâmico na crítica do juízo, e que está ligado à percepção de um espírito que sublima tanto a natureza quanto o humano, né? Ele não é como no cinema soviético, que produz um agregado humano-máquina, um agenciamento sociotécnico, no qual a industrialização e o homem moderno se fundem, e portanto gerando uma nova síntese, nem um sublime mecânico como no cinema francês, onde através da majoração do movimento você produz um autômato espiritual. Não, aqui você tem de fato uma vontade de poder muito parecida com a vontade de poder schopenhaueriana, que ela é criativa e destrutiva, e ao mesmo tempo pessimista, porque ela se liberta da natureza e se liberta da humanidade para as puras formas do espírito. E no expressionismo, na pintura, esse foi um trabalho que encontraria uma ressonância com o cinema alemão nas obras do Paul Klee e do Kandinsky. O Kandinsky tem uma obra, inclusive, onde ele discute a pintura como uma arte espiritual, a pintura abstrata como uma arte espiritual, né, da pura forma, do puro espírito. Então, dito isso, né, a gente aqui repassou a máxima bergsoniana de que o papel da filosofia é ir além do humano. Vamos voltar a como nós deixamos, né, o ouvinte, o espectador, na última aula. E nós, na última aula, terminamos justamente com a gênese, né, a matriz genética das imagens-movimento, né, o plano de imanência das imagens-movimento. Ou seja, remontamos a esse movimento criador, né, baseado na própria história do cinema, para um sistema acentrado, onde não há ainda sujeitos humanos, não há uma percepção humana constituída. É um mundo antes e ao mesmo tempo depois do humano, ontologicamente antes e depois do humano, né? O que o Cézanne, o pintor, ele falava, né, quando pintava as montanhas. Eu busco uma percepção que se encontra na própria coisa, né? Uma pintura que já está tirada no interior da própria montanha, de maneira que eu não pinto a mesma montanha. Pelo contrário, eu não pinto a mesma montanha igual, né? A montanha que ele pintou durante 20 anos. Na verdade, é a montanha que varia. Eu pinto a variação da montanha, em sua percepção acentrada, não está fechada por uma coordenada humana. E no plano de imanência das imagens em movimento, como terminamos a nossa aula, vimos que o Bergson ele entende esse plano como o plano da luz, da pura luz, né? De uma luz ontológica, de uma luz virtual, uma luz que é a claridade enquanto tal. É uma luz que ela é invisível nesse sentido, porque assim como a claridade, embora seja condição para o visível, nós não vemos a claridade enquanto tal. É como a luz do cinema antes de chegar à tela, a luz que é projetada e que se estende para todas as direções e é invisível. E aí o problema que se coloca no momento em que tanto a filosofia bergsoniana quanto a filosofia com o cinema deleuziana desenvolvem, tudo bem, nós fizemos esse percurso de remontar ao plano de imanência das imagens movimento, nessa matriz genética cujos cortes ou cujas perspectivas vão se desenvolver em infinitos mundos, em infinitos cortes móveis da duração, infinitas perspectivas do tempo real. Mas como voltamos às coisas? Como voltamos aos sujeitos humanos, aos objetos, aos atos, aos resultados, às qualidades sensíveis? Porque precisamos de soluções, precisamos de sujeitos, né? Precisamos de ações e de percepções e de afecções. O bergsonismo, né, essa proposta nietzschiana de ir além do humano, não pode ser meramente ter um rendimento espiritualista. Retornamos a matriz de luz que constitui o real, mas paramos por aí, né? Queremos, de fato, viver as coisas do mundo, viver a vida. Então é necessário um segundo momento, né? A filosofia que se propõe a remontar as condições do real, a perscrutar pela matriz genética das forças atuantes e, portanto, ir ao inconjuntural da nossa atualidade,
a virtualidade, ela não pode prescindir de um segundo movimento de retorno, um segundo movimento que não é simétrico, mas que repercorre o seu traçado genético para podermos atuar, encontrar de fato soluções atuais, conjunturais inclusive, da realidade. E o Bergson ele traça assim, o bergsonismo ele não é um espiritualismo simplesmente, ele tem um movimento de volta, ele tem esse vai e vem. E o cinema também. Né? O objetivo do cinema não é atingir o sublime e acabou a história do cinema. Não, senão teria acabado nos anos 20. O cinema, ele remonta, ele repercorre esse processo, ele vai no sentido amontante, mas no momento em que ele domina as condições da ação, da percepção e da afecção, ele pode repercorrer essas condições genéticas e recriar mundos inteiros, ativos, perceptivos, mundos afetivos inteiros. E é isso que que a história do cinema mostra, né? Os seus vários caminhos, nas suas várias vias e nas várias escolas que se derramam, né? Eles reatualizam essas condições, recriando vários agenciamentos, várias modalidades da percepção, da ação e da afecção. Mas se insistirmos em pensar como o Deleuze atualiza a partir do Bergson, do plano de imanência das imagens em movimento, que é esse plano da pura luz, uma difusão universal, uma propagação universal da luz em todas as direções, sem obstáculos, sem interrupções, uma luz que ela se irradia universalmente, todas as coisas irradiam, e as coisas se atravessam, né, como uma miríade de pontos de luz, e que ao mesmo tempo são translúcidos, porque permitem a passagem das outras coisas que também são feixes de luz. Como faríamos esse retorno? Como faríamos essa volta, essa recondução do problema às coisas, aos objetos, aos sujeitos? E aí que o Deleuze fala, olha, é pela sombra. É pela sombra. Né? As sombras têm seus direitos. Nos conhecemos através das sombras que se projetam em nossos corpos. E a sombra que projetamos nos demais que nos permite entender a relação com os outros sujeitos e os outros objetos. É através de um processo de ensombrecimento, ou de traçar nas figuras de luz contornos de sombra. Se pensarmos que esse plano de luz, além de difusão universal, ele também é um plano plasmático, né, ou plasmar, ou seja, com uma matéria muito aquecida, de maneira que não é possível identificar os contornos, divisar as diferentes formas, ele é como uma matéria viva, num estado superaquecido. Essa recondução, além de ensombrecimento, também é um resfriamento. Também é a passagem de um estado plasmático superativado da matéria fluxo, para uma matéria solidificada, né? Para uma matéria no qual você já identifica substâncias, consistências, corpos sólidos, e não mais simplesmente uma matéria que ela é um amálgama, né, dos seus diferentes singularidades. E por último, se ela é um ensombrecimento e um resfriamento, também é um retardamento. Se pensarmos o plano de imanência como um turbilhão onde tudo se choca com tudo, onde todas as coisas reagem com todas as outras, onde tudo está em tudo, numa imanência que há fios invisíveis que nos ligam a todas as coisas que existem, através de uma trama de causalidade infinita, para podermos reduzir esse plano e, né, fazer uma desaceleração. Ou seja, é preciso introduzir um retardo, é preciso introduzir um delay, uma espécie de um lag nesse processo de movimento infinito. Se nós, num primeiro momento, remontamos ao plano de imanência, a partir do qual se pode traçar um multiverso, né, muitos mundos, nesse segundo momento, no retorno, vai haver um movimento que ele é tríplice. Da mesma maneira que imagem igual movimento, igual matéria, igual luz, para podermos fazer o retorno, a imagem luz tem que ser atravessada, rajada pela sombra. A imagem matéria, que é puro plasma, que é superaquecida, tem que ser resfriada, tem que haver uma solidificação.
E a imagem, movimento, que é motricidade infinita, ela é necessário introduzir nela um retardo. E é aí, essa é a solução do Bergson em Matéria e Memória, capítulo 1, para o problema de como, num plano de imanência, eu consigo inserir uma diferença sem que eu crie um dualismo, sem que eu recrie um dualismo. Se o plano de imanência é um esforço para contornar os dualismos, que são falsos problemas, por exemplo, entre o realismo e o idealismo, entre o materialismo e o espiritualismo, se o plano de imanência ele é colocado como uma tentativa, um esforço muito delicado, né? Porque facilmente um plano de imanência ele se desfaz. Né? Quando o Bergson ele diz, ele é muito sutil nesse aspecto. Quando estamos no plano de imanência, trabalhando a partir do plano de imanência, no nosso caso das imagens em movimento, temos que ter muito cuidado, porque uma palavra um pouco menos cuidadosa é capaz de destruir a imanência, é capaz de transformar a imanência com a imanência a algo, e assim criando uma substância ou algo primeiro. Então ele fala, olha, para não voltarmos a um dualismo e inserirmos, digamos, uma alma, uma forma, uma entidade divina, ou uma substância ilética, né? Uma substância no sentido de uma matéria homogênea, que portaria as qualidades, como em Aristóteles, ele fala o seguinte, a única coisa que eu preciso nesse plano de imanência para continuar o desenvolvimento da filosofia para além do humano é um intervalo, é um retardo, é um delay. Então, o plano de imanência ele é formado pelas imagens de movimento, que todas estão em contato com todas, externa e internamente, né, de maneira justapostas umas às outras, mas também se interpenetrando. E a única coisa que o Bergson, e aí tem que ser muito delicado mesmo, é um ΔT. É um quantum de tempo, é um retardo, é um delay. É uma espécie de atraso, né, com uma linha telefônica que não completa a ligação, ou como um pequeno sobressalto. Esse pequeno intervalo, ele vai, a partir dele, se desdobrar todo o sistema bergsoniano da percepção, da ação, da ficção e a sua própria ética. É só isso que precisa. Então, o plano de imanência, da maneira como o Bergson coloca, em Matéria e Memória, ele basicamente tem dois elementos, e todo o resto decorre disso. A dedução inteira é desses dois elementos. Se não entendemos esses dois elementos, não entendemos o resto. Porque todo o restante do edifício, bastante sofisticado e complexo, ele parte desses dois componentes. Um é um plano de imanência das imagens de movimento. É imaginar realmente esse mundo antes do homem, onde tudo está em tudo, tudo está em contato com tudo, e tudo ao mesmo tempo é movimento, é matéria e é luz. O segundo elemento é um intervalo. Ou seja, é um retardo. E é nesse retardo que se infiltra o tempo nesse sistema. Então o que acontece quando eu insiro um intervalo? Quando eu insiro um intervalo nas imagens que compõem o plano de imanência, eu crio uma imagem especial. Eu crio uma imagem privilegiada. O que essa imagem tem de especial? Essa imagem, ao invés de ela agir e reagir em todas as faces e por todas as partes, de maneira que a fotografia está tirada dentro dela de maneira translúcida, eu crio duas faces. Eu crio dois lados dessa imagem. Por quê? Porque se eu tenho um intervalo, eu vou ter um delay entre o movimento que ela recebe e o movimento que ela transmite. O movimento que ela recebe e transmite não é mais automático. A luz não passa de maneira... não penetra sem nenhum obstáculo atravessá-la. Por quê? Porque a luz passa e tem uma paradinha. O movimento que chega, a ação que chega, ele chega nessa imagem, ela não devolve de imediato. Ela tem uma espécie de retardo mesmo, um retardo ativo. Uma anomalia é causada nesse momento. Então, há uma diferença, em vista do intervalo, entre a face que recebe e a face que transmite o movimento. Entre a face onde a luz chega e a face onde a luz é refletida ou refratada. E aí, a face, então, a imagem especial, que nós vamos chamar de corpo, não de cérebro, não de mente, de corpo, essa imagem especial que é o corpo,
ela tem duas faces especializadas. Essa inserção de um intervalo produz duas faces. Uma face é a face da imagem que recebe. E a outra é a face que transmite. A face que recebe nós vamos chamar de face sensorial ou receptora. E a que transmite de face motora ou ativa. Então vamos analisar cada uma das duas faces. Cada uma de direito próprio, porque elas são diferentes. Então, a face da imagem que recebe. A face que recebe a luz, como é que ela funciona? Ela vai deixar passar a luz que não interessa a ela e vai reter e refletir a luz que interessa. Ou seja, ela recebe luz de todos os lados, de todas as imagens do universo. A grande maioria das imagens do universo não vão interessar, mas algumas imagens, que são aquelas de interesse, serão refletidas. Vai refletir a imagem inteira? Não. Vai refletir somente daquela imagem o que lhe interessa, ou seja, aquilo que se pode tirar partido, aquilo que se pode tirar proveito. Então, como funciona essa face, a face receptiva ou sensorial? Ela recebe luz de todos os lados, esse bombardeio multifacetado de luzes, e vai refletir como espécie de espelho o que lhe interessa. E essa luz refletida vai voltar às imagens que as emitiram e vai iluminar essas imagens. E aí eu já não tenho mais uma luz invisível. Por quê? Porque a luz encontrou um anteparo, encontrou um obstáculo, pode ser uma tela, e retornou as coisas iluminando-as. Portanto, dando-lhes contornos, cores, sombras. Então, a imagem que reflete, ela vai desenhar no mundo o que é o seu campo de interesse. Ela vai enquadrar o mundo. Ela vai, de certa maneira, reduzir aquele bombardeio infinito num campo finito de coisas que lhe interessam, de coisas as quais há uma ação possível. Ou seja, me interessa porque eu posso agir, porque eu posso pegar, usar, porque eu posso fazer, porque é um perigo que me ameaça, porque eu preciso me desviar, porque é uma oportunidade. Enfim, esse é o momento no qual a luz atinge, é refletida e desenha o campo perceptivo da ação. É assim que se constitui ao redor da imagem especial um campo perceptivo. O campo perceptivo o que é? É o desenho nas coisas de tudo aquilo que me interessa. Então, eu percebo do que eu posso tirar partido. E por isso, para Bergson, a percepção é menos do que a matéria. A percepção não é algo que eu projeto na matéria como um universo simbólico, ou que eu agrego à matéria que seria pobre, que seria inerte ou amorfa. Não, a matéria ela é ultra abundante, ela é rica. A matéria, eu não tenho como dar conta do mundo. Eu preciso reduzir o que me atinge, eu preciso enquadrar o mundo, eu preciso criar sombras, porque senão eu sou atingido com tal violência pelos estímulos que vêm de fora que eu não tenho nenhuma ação possível. Para que eu tenha ação possível e possa tirar proveito das coisas, eu preciso de uma tremenda redução do mundo ao redor. E por isso que o corpo, se ele não consegue calibrar a percepção, ele se prostra. Se ele descalibra a sua capacidade perceptiva, ele fica sem ação. Inclusive há psicotrópicos que fazem isso. Você é desativado a sua capacidade de agir. Por quê? Porque a percepção ela é superabundante. Eu não posso fazer nada, apenas contemplar e entrar num torpor quase vegetal. Então, esse é um corolário da inserção do intervalo do Bergson, ou seja, a percepção é menos do que a matéria. O segundo corolário é que a percepção não tem uma natureza diferente, uma lógica diferente do que as próprias coisas. A percepção é uma coisa. A percepção nada mais é do que a própria matéria reduzida, recortada, enquadrada, ensombrecida e arrefecida. A matéria, quando ela é reduzida pelo meu campo de ação possível, se torna percepção. Então a percepção, não existe percepção de uma coisa. A percepção é uma coisa. Mas é uma coisa com referência ao intervalo, e não mais uma coisa em si, que seria
justamente uma percepção absoluta da qual eu, enquanto estou atravessado por um retardo, não consigo dar conta. Então o segundo corolário é esse. Coisa e percepção são uma coisa só. Não são duas coisas, é a mesma coisa. De maneira que a percepção que se tem das coisas, eu tenho onde elas estão. A percepção não é algo que acontece dentro da minha cabeça, dentro do cérebro, dentro de uma caixa milagrosa que converte matéria em imagem, nada disso. Isso não existe no sistema bergsoniano, não preciso disso. Essas são hipóteses excessivas e roupas folgadas demais para eu poder me mover nessa filosofia. Na verdade, onde se dá a percepção? Se dá onde está a própria coisa, porque a percepção é a coisa. Então, se eu percebo, por exemplo, este livro, eu percebo este livro onde o livro está, neste local. A percepção é o próprio livro. Inclusive a percepção sonora é o próprio som onde eu o encontro, no espaço. A percepção está no espaço, se desloca no espaço. Essa face da imagem, essa primeira face da imagem, define para Deleuze o primeiro avatar da imagem em movimento. Então, no plano de imanência, as imagens em movimento, elas existem em si e por si. São percepções absolutas. E, portanto, ela não se decompõe em avatares. Quando vamos referenciar esse mesmo sistema ao intervalo, ou seja, referenciar a uma imagem especial que é o corpo, a imagem em movimento se decompõe em avatares. Esses avatares não deixam de ser imagem de movimento, porque as coisas elas podem ser referidas a várias outras. Mas é uma imagem em movimento que está referida, ou seja, um sistema de referência diferente. E aí eu vou ter o primeiro, que é a imagem-percepção. O que o Deleuze chama de imagem-percepção, e aí tem um hífen, não é a imagem da percepção. Porque a percepção, se ela é a própria coisa, e tudo que existe são imagens, é uma imagem. Não deixa de ser uma imagem. Não existe uma imagem depois da percepção da imagem, não. Eu recortei na imagem em movimento um campo perceptivo reduzido em função do interesse da ação, em função do que eu posso tirar partido. Esse resultado é a imagem-percepção. Então, o terceiro corolário da imagem-percepção. E o terceiro corolário é uma regra de 3 do Bergson. Ele fala o seguinte, e aí já caminhando para a outra face da imagem especial. A percepção dispõe do espaço na exata proporção que a ação dispõe do tempo. O que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, quanto mais tempo disponível eu tenho no intervalo para a ação, mais espaço a percepção vai percorrer. Quanto mais apertado, quanto mais tenso for a necessidade da ação, maior vai ser a redução e menos elementos do espaço e menos distância no espaço a percepção vai percorrer. Então eu uso sempre o exemplo do ônibus nesse caso. Né? Se eu estou atravessando a rua e percebo um ônibus, imediatamente o que vai acontecer comigo? Eu vou travar o meu corpo, eu vou esbugalhar os olhos, eu vou retesar todo o meu sistema motor, todo o meu sistema que age, né, as pernas, os sentidos, vai tudo travar, vai tudo ficar muito retesado e a minha percepção, o meu espaço vai se reduzir ao ônibus. Eu não vou conseguir ouvir a pessoa cantarolando no primeiro andar, eu não vou conseguir ouvir o anúncio do vendedor do outro lado da rua, eu não vou conseguir mais ver a pessoa que está do meu lado, eu não vou conseguir saber se o céu está bonito, não vou conseguir contemplar o pôr do sol. Toda a minha percepção vai se reduzir, vai se fechar, o ônibus está vindo. Vai ser o espaço, ou seja, como a ação dispõe de muito pouco tempo, eu preciso reagir rápido para não ser atropelado, a minha percepção, na mesma proporção, na exata medida, vai se reduzir também ao mínimo. E o inverso é verdadeiro. Se eu tenho muito tempo disponível, se eu estou deitado na cama numa tarde que eu não tenho nada para fazer, ou seja, que eu estou basicamente sentindo tédio, ou seja, não tem nenhuma ação urgente, não tem uma necessidade que me compele durante um largo período de tempo. A tendência da minha percepção é se perder, é começar a observar detalhes, a contemplar nuances,
ela vai devagar, ela vai escoar, né? Quando eu entro para contemplar, por exemplo, uma obra de arte, o que acontece? Eu preciso me delongar ali, eu preciso desativar as minhas urgências. Eu tenho que, de fato, desorganizar aquela percepção já maceteada, a dar respostas e reações imediatas e automáticas, para a percepção poder fluir, para a percepção poder ter um tempo diferente. Ou seja, quanto mais espaço dispõe a percepção, mais tempo dispõe a ação, e vice-versa. A percepção dispõe do espaço na mesma medida em que a ação dispõe do tempo. E a ação é justamente a outra face dessa imagem especial, né? A outra face é a reação. Se a primeira face é a percepção, ou seja, ela é sensorial, ela é receptiva, ela recorta, ela enquadra da totalidade das imagens o meu campo de imagens que me interessam, a outra face qual é? É a minha resposta, é a reação. Eu não reajo mais automaticamente. Como eu tenho corpo, o meu corpo ele vai ter reações que não são mais automáticas. Essas reações agora elas têm uma espécie de delay, elas têm um processamento. Se introduz um surplus de contingência. Então, o que faz essa segunda? Qual o funcionamento da segunda face da imagem especial? Ela vai encurvar o mundo, ela vai criar um horizonte de mundo no qual eu posso agir. Ou seja, não é simplesmente a minha ação, mas é no sentido em que todas as coisas se curvam à minha ação. Eu vou agir em função do que eu posso, até onde vai o meu poder, até onde o meu corpo consegue afetar. É uma noção spinozana, por quê? É o que o corpo pode. A minha ação está vinculada ao que ele pode. E o mundo se dobra em relação a essa latitude de potência da qual sou capaz. Ou seja, na teoria bergsoniana estamos além, inclusive, da fenomenologia. Porque a fenomenologia ela parte de um horizonte de mundo onde você tem uma consciência situacional, que é um estar no mundo, um ser no mundo, uma intencionalidade dada pela experiência. Obviamente que não é como nas essências antigas, né? Porque esse horizonte é dado pela experiência. A experiência precede a essência. Porém, você ainda tem um horizonte de mundo no qual você vive nas suas coordenadas existenciais. No bergsonismo, e o cinema é bergsoniano, e nesse sentido a filosofia de Bergson é cinematográfica, o horizonte de mundo só se constitui depois do intervalo. Então, primeiro é o plano de imanência. E depois eu tenho diferentes intervalos, que cada qual definindo diferentes mundos. Então, cada imagem especial tem para si um mundo diferente. Então, a imagem, ela se faz cercar por um mundo em função da potência do corpo diante das necessidades da ação. Ou seja, há uma curvatura do mundo dada pelo intervalo. O intervalo não só desenha as coisas, como ele também curva o mundo ao seu redor, é como um caleidoscópio. Essa imagem especial é um caleidoscópio. Na medida que ela vai se movendo entre as coisas, ela vai variando as cores, as formas, e vai variando a própria configuração, a mundivivência na qual ela se situa. E esse é o segundo avatar da imagem movimento, que é a imagem ação. E aí nós temos um terceiro avatar, e aí você poderia perguntar, bom, mas eu já falei de uma face e já falei da outra face, né? Ou seja, eu já recebi e transmiti o movimento, eu já enquadrei um campo perceptivo e curvei o mundo em função da ação. Qual seria o terceiro avatar da imagem em movimento? O terceiro avatar é o que está entre as duas faces, é o entre dois, né? O terceiro avatar é aquilo que ocupa o próprio intervalo. E para o Bergson, ele dá o nome dessa ocupação do intervalo, desse retardo, de afetividade. É aí que está o afeto. É aí que está a dimensão qualitativa do tempo. Que a subjetividade ela nasce desse ΔT, do tempo. E a afetividade ela depende justamente desse ΔT. O que é a afetividade para o Bergson? A afetividade é o preço do intervalo. É o que nós pagamos por não sermos coisas mecânicas e coisas que temos, por não termos reações automáticas, por não sermos robôs mecânicos que meramente reagem aos impulsos de maneira pré-programada, como
não somos meras correios de transmissão dos esforços, como os esforços ao nos atravessar, na medida em que nós sentimos ele num tempo, né? Existe uma duração disso, que é qualitativa. A resposta ela não é automática, isso tem um preço. É o preço do intervalo, que para o Bergson é o preço da liberdade. O preço da liberdade é a afetividade, é a dor, por exemplo, ou o prazer, ou os mais diversos, a angústia, a melancolia, o tédio, a euforia, os mais diferentes, todos os afetos que ainda não têm nome, toda essa configuração infinita de afetos que ocupam o intervalo. Essa imagem também é uma imagem em movimento, embora seja um movimento interior. Ele seja um movimento em intensidade e não mais em extensão. A imagem percepção e a imagem ação, elas se desdobram em extensão, ou seja, elas têm espaço, elas têm dimensões espaciais. Elas recebem e constroem um campo perceptivo que tem o espaço como componente, assim como a resposta. Já a imagem afecção, que é o terceiro avatar, ela não tem um espaço exterior como uma dimensão. Ela se dá em intensidade. Ela é uma contração do espaço nesse sentido. Ela é como que um espaço que eu percebo como dentro do meu corpo. A dor, o prazer, ele se dão no meu corpo e não fora dele. E nesse sentido, é o que o Bergson chama de, abre aspas, tendência, o afeto é a tendência motriz sobre um nervo sensível. É um movimento interior que não é retransmitido, ele é absorvido. Porque afinal de contas, se eu recebo movimento, transmito movimento e não é igual, se a percepção não é igual à ação, é porque algo foi absorvido, algo se perdeu, há um resto, há uma espécie de custo, de pagamento, de pagar uma taxa para ter essa diferença. Essa taxa é justamente a afecção, um movimento que ele é absorvido. E no cinema, evidentemente, e nós temos digamos, um mecanismo de imagem-afecção privilegiado, que é o rosto humano. Porque o que é o rosto senão uma placa imóvel na qual os movimentos eles incidem sobre essa placa como nervos sensíveis. É um movimento da expressão, ou seja, uma placa motriz que está imobilizada. Ela se move, mas ela não se move em extensão, ela se move em intensidade. E os grandes cineastas no cinema clássico da imagem-afecção vão trabalhar muito os close-ups, os planos do rosto. E mesmo retransformar o rosto como uma paisagem existencial para além do rosto humano, né? Um rosto que passa a ser um rosto cósmico. E com isso essas são os três avatares da imagem em movimento, né? No nosso trabalho de recondução do plano de imanência para os diferentes avatares que compõem o plano das coisas, né? Não seria o plano, é o regime de funcionamento das coisas, né? Porque o plano de imanência, a imagem em movimento e os avatares, eles coexistem. Não é que um seja superior ao outro, ou um seja mais abstrato que o outro, seja o concreto. Não, os dois coexistem a todo momento. Somos a todo momento imagem em movimento e as diferentes imagens que são decompostas em função do intervalo. Nós podemos referenciar as imagens ao plano de imanência ou podemos referenciar as imagens ao intervalo, ou seja, aos corpos. E aí, com isso, nós vamos de um plano superaquecido, de uma matriz genética da luz, que vai se transformar em substantivos, né, através da imagem percepção, ou seja, vai solidificar corpos, vai formar objetos, vai estabelecer contornos, formas, mas também vai se decompor em verbos, que é a imagem-ação, ou seja, atos e resultados, e finalmente se decompor em afecções, ou seja, afetos, qualidades, sentimentos. E com isso, concluímos essa recondução que o Deleuze faz no capítulo 4 do Imagem em Movimento.